O céu noturno tomava conta da cidade, e o som dos grilos cantando era a única música que preenchia o silêncio da casa. Dentro de seu quarto, um jovem estava completamente absorto no seu jogo. Seu mouse clicava incessantemente enquanto seus olhos se fixavam na tela. Ele estava jogando com tanta intensidade que parecia que o mouse, o teclado e até sua própria energia estavam à beira de um colapso. A situação no jogo estava difícil, e ele implorava ao curandeiro por ajuda. A tensão era alta, e a vitória parecia distante, mas ele não desistiria tão facilmente. Ele se sentia imerso em um mundo onde suas habilidades eram valorizadas. O brilho de uma tecla iluminava sua mão enquanto ele vencia seu inimigo virtual, comemorando. O jogo o parabenizou pela vitória, e seus amigos virtuais não demoraram a enviar mensagens de celebração. Eles estavam felizes por terem sido os primeiros a derrotar aquele novo chefe. Um agradecia ao líder, outro se mostrava ansioso pela missão seguinte, e uma maga de nível baixo, que tinha pouco poder, também expressava sua gratidão. Apesar dos elogios, o garoto se sentia estranho, como se, no fundo, precisasse de algo mais para ser realmente feliz. Ele sabia que, na vida real, ninguém o reconhecia dessa forma. Logo, a realidade lhe deu um golpe certeiro. Ele estava em seu quarto, sozinho. A sensação de vitória sumia quando ele se dava conta de que aquilo tudo não passava de um jogo. Na vida real, ele não era popular, não tinha amigos, não era bom nos estudos, e seu corpo não era o que ele queria. Tinha espinhas, era baixo e até havia desenvolvido problemas de saúde. Ele ansiava por reconhecimento, queria ser visto e admirado, mas, em sua mente, os jogos eram o único lugar onde isso parecia possível. No mundo real, ele não sabia como subir de nível. Sonhava em ser um herói, com um corpo perfeito e uma vida cheia de pessoas que o admirassem. Mas o que ele realmente desejava era ser desejado por belas mulheres. Ele imaginava como seria ter amigos e ser aclamado, vivendo uma vida que parecia inatingível. Enquanto se perdia em seus devaneios, ele foi interrompido por uma mensagem no jogo. Era a maga de nível baixo da sua guilda, que sugeriu que se encontrassem na vida real. Ele ficou empolgado com a ideia, mas logo se sentiu inseguro. A dúvida o invadiu, e ele se perguntou se não seria uma armadilha, talvez uma pegadinha de um estranho. No entanto, depois de pensar melhor, descartou esse pensamento. Ele não tinha dinheiro, nem aparência para ser considerado um alvo e decidiu que, se realmente não quisesse viver sozinho, teria que se arriscar. Então, marcaram um encontro para sábado, no parque da cidade. A simples ideia de finalmente conhecer alguém em pessoa deixou-o tão animado que, sem perceber, gritou de felicidade. O som foi tão alto que um vizinho acordou e o repreendeu, pois já era tarde da noite. O sábado chegou rapidamente. O despertador amarelo soava sem parar até que ele finalmente acordou e desligou. Estava animado, mas também nervoso. Se vestiu rapidamente e saiu para o encontro. As árvores floresciam com a chegada da primavera, e ele atravessou as ruas até o parque da cidade. Antes de cruzar a rua, deu um último ajuste em sua aparência, molhando os dedos e ajeitando sua franja, como se cada detalhe fosse crucial. Ele sentia que estava prestes a se tornar uma nova pessoa. O sinal de pedestre começou a piscar, e ele sentiu uma mistura de ansiedade e nervosismo. Sua mente o levou de volta à escola, lembrando dos momentos em que queria ser corajoso, mas sempre sentia o impulso de correr. O sol estava radiante e ele imaginava que o encontro seria perfeito. Mas, distraído, o sinal ficou vermelho e ele atravessou sem perceber. O tempo foi curto demais para ele se dar conta do que estava acontecendo. De repente, o som de um caminhão freando bruscamente invadiu seus ouvidos. Ele foi atingido de forma violenta, e o impacto foi tão rápido que seu corpo foi projetado para longe, caindo imóvel no chão. O que se seguiu foi uma cena de desespero. Pessoas se aglomeraram ao redor dele, tentando ajudá-lo, mas os ferimentos eram irreparáveis. O mundo ao redor parecia ter parado, e ele se deu conta de que, na vida real, nunca havia alcançado algo de verdadeiro valor. Ele se sentiu vazio. A escuridão foi substituída por uma luz intensa, e uma voz, vinda de algum lugar, falou com ele. Era o sistema, explicando que ele estava reencarnando. Confuso e em choque, o garoto tentou entender o que estava acontecendo. A voz explicou que sua morte havia sido a chave para sua reencarnação, e que ele estava em um novo mundo. A princípio, pensou ser um sonho, mas logo se deu conta de que era real. O sistema lhe deu a oportunidade de retornar ao seu mundo original, caso completasse suas missões. O garoto, ainda tentando processar tudo, percebeu que sua forma havia mudado. Ao olhar para suas mãos, viu apenas uma poça de água refletindo o contorno de um cogumelo. Ele tentou pular, mas não conseguiu compreender o motivo de sua transformação. O pânico tomou conta dele, e ele se afastou rapidamente de alguns caracóis que o observavam com desconfiança. Eles mastigavam a grama calmamente, em um som constante que o deixava ainda mais nervoso.
A sensação de impotência era esmagadora. O sistema, percebendo o choque do garoto, tentou tranquilizá-lo, explicando que ele estava em um mundo mágico conhecido como Brave Mainland. Esse lugar era dominado por magia e criaturas fantásticas. O sistema explicou que, no passado, monstros e humanos coexistiam pacificamente, mas a guerra começou quando o Senhor Demônio Golem destruiu essa paz. Agora, os seguidores de Golem estavam tentando quebrar o selo que o prendia, e o garoto era o único que poderia impedir o retorno desse ser destruidor. O garoto, ainda confuso, não conseguia compreender completamente a situação, mas o sistema lhe informou que ele deveria completar várias missões e impedir o retorno de Golem. Caso tivesse sucesso, poderia retornar ao seu mundo original. No entanto, isso significava que ele teria que enfrentar grandes desafios. Ele estava agora em um novo corpo, sem membros, e suas primeiras tentativas de se levantar foram frustradas. O sistema o incentivou a tentar mais uma vez, mas sua falta de esperança era evidente. O tempo corria, e ele tinha apenas 1 hora para sobreviver. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. Um portal se abriu, e criaturas começaram a surgir. O garoto, tremendo de medo, tentou se esconder, saltando de trás de uma árvore. Ele não sabia como conseguiria sobreviver, mas sabia que estava apenas começando sua jornada. Para matar monstros ele estava em perigo. Um garotinho empunhava seu bastão que lhe dava um ponto de ataque adicional com um golpe. Ele mandou um pequeno caracol voando agarrando o bastão de linha sem garras de sua mão. Valeu a pena, pois ele conseguiu derrotar um caracol vermelho com um único golpe. Outro garoto removeu o caracol de sua concha tremeu no chão esmagando-um com uma pedra. O garoto disse que era melhor que o bastão de seu amigo. Um caracol verde tentou escapar daquela carnificina. Ele tentou usar toda a velocidade que tinha, mas acabou sendo pego por uma mão. Ele olhou para trás em terror. Uma doce garota perguntou se ele seria seu companheiro quando ela se tornasse uma domadora de feras. Cheia de esperança, ele deixou um sorriso escapar, mas ela precisava de ingredientes para mudar de classe. Primeiro o caracol foi estripado vivo pela garota, que ela armazenou concha. Apenas mais 9 eram necessários. Esse era um pote de armazenamento comum com capacidade para 10 itens. O cogumelo assistiu tudo isso, percebendo que da perspectiva dos monstros os humanos eram os verdadeiros monstros. Inesperadamente algo aconteceu no jardim. Um garoto foi jogado contra uma pedra. Aquele sangue acabou com sua vida. Ele era teletransportado imediatamente para a Vila dos Iniciantes. Ele perdeu seu bastão e também 100 pontos de experiência. As outras crianças olharam quando aconteceu que era um caracol papai nível 3 andando de skate e tendo pouca paciência com encrenqueiros. Esse era diferente dos outros, e o cogumelo se perguntou por que ele conseguia ver suas informações e nível. O sistema disse que essa era sua habilidade de avaliação, e para entender melhor ele deveria verificar seu próprio status. Aquela concha era uma das mais raras para essa tarefa, e todas as crianças queriam matá-la juntas e então decidir quem ficaria com a concha, mas as crianças não conseguiram subjugá-la uma por uma. Elas foram derrotadas aos poucos. Elas desapareceram até que o último dos fracos caiu no chão. Uma delas ficou para trás e agradeceu aos recém-chegados por enfraquecê-la, pois agora ele iria matá-la, mas o caracol papai estava furioso além da medida. Aquele aluno nível 4 buscava vingança. Desde que perdeu para o caracol papai avançou para a batalha com toda sua força. Elas estavam prestes a colidir violentamente. Aproveitando a oportunidade, ela mordeu o pé do menino. A mordida foi feroz e impactante, mas o menino apenas balançou suas botas de couro de furo selvagem, que aumentaram sua defesa em 5 pontos. O menino se preparou por 2 meses e o caracol estava sem seu skate e sua arma de velocidade, e agora com sua espada ele era imbatível, pois estava cansado. Caracol cuspiu, mas permaneceu resoluto. O cogumelo sabia que o monstro fez isso para proteger sua família, então ele começou a torcer em voz alta pelo caracol papai, mas não adiantou. Ele já estava morto. Era difícil, mas esperado, já que era o ingrediente mais raro. Ele finalmente obteve a concha de caracol papai, que deu ao menino 20 pontos de experiência. Com aquele item ele poderia finalmente se tornar um cavaleiro. Diante de tudo isso o cogumelo tremeu de medo. Ele não tinha esperança de sobreviver e espera que alguém o salve. O menino avançou cautelosamente pela floresta. Ele ouviu algo naqueles arbustos e poderia ser uma família de caracóis. Ele gentilmente separou os arbustos com suas mãos. O que eles encontraram não era um caracol, mas sim um cogumelo. Eles gritaram em terror com sua descoberta. O cogumelo também estava apavorado por ter sido encontrado. Era seu fim. Ele tinha certeza que eles o matariam, mas os meninos imediatamente avisou os outros que havia um cogumelo monstro lá. Então ele se perguntou se eles realmente tinham medo dele. O sistema confirmou e o instruiu a verificar seus próprios atributos, decidir dar uma chance. Ele comandou o painel de atributos para abrir. Ele era um cogumelo de nível 5 com uma moeda de ressurreição, 36 de saúde, 22 de mana, e ele era um monstro de nível 5. Ele era o mais poderoso ali porque o mais forte depois dele era um garoto de nível 4, um pouco mais entusiasmado. Ele queria ver quais habilidades ele tinha. Ele tinha 2 avaliações e a avaliação de carga de cogumelo era o que lhe permitia ver as informações dos outros. Então a carga deve ser um ataque, já que não consumia mana, embora fossem habilidades básicas. Elas lhe deram a chance de dominar completamente a Vila do Iniciante. Ele pensou que estava jogando em um nível de dificuldade impossível. Mas agora ele acreditava que tudo seria fácil com os papéis invertidos. Ele começou a procurar por suas vítimas. Ele avistou algumas crianças matando caracóis.
Era hora de eles testemunharem seu poder determinado. Ele executou sua habilidade de ataque. Ele conseguiu pegar duas das crianças. Isso fez com que elas caíssem inconscientes no chão. O menino e a menina desapareceram da área. O cogumelo não só achou fácil, mas também ganhou 5 pontos de experiência para cada um deles. Mas o outro garoto apareceu se perguntando o que havia acontecido. O cogumelo se virou para ele maliciosamente. Não era hora para monstros de cogumelo. O garoto estava apavorado. Ele subiu em uma videira para tentar escapar com medo. Ele subiu na corda o mais alto que pôde. Um monstro de um nível tão alto não deveria estar ali olhando para cima. O cogumelo não acreditou que a altura protegeria o garoto. Concentrando sua força, ele pulou sua cabeça, conseguiu acertar a videira. Ele tentou novamente, só acertando a videira. Dessa vez ele tentou agarrá-la com os dentes. Não ter mãos era complicado e parecia que ele teria que esperar o garoto descer. Ele se afastou da plataforma, pulando. Então ele entrou nos arbustos da floresta. Ele continuou pulando procurando por mais alvos, mas uma pedra foi atirada nele. Ela atingiu sua cabeça diretamente. Ele não só sentiu a dor do impacto, mas também perdeu 2 pontos de saúde. Agora ele queria saber quem era o Reckless que atacou o rei da floresta. O garoto se reuniu com seus amigos. O mais forte entre eles estava no nível 3. O garoto chamou seus amigos, o que poderia lhe dar mais experiência, mas também era muito mais perigoso. Ele saltou firmemente no chão. Aquele cogumelo não era um cogumelo comum. Na frente dos garotos, ele executou seu movimento. A carga de cogumelo estava agora em andamento. O escudo do menino gordinho concedeu 8 pontos de defesa, e ele conseguiu resistir ao ataque. Mas seu escudo quebrou e ele pediu aos seus amigos para formarem uma formação. O menino de óculos e a menina iriam de um lado e o de capacete do outro. Os dois começaram a fugir. Enquanto isso, o menino de capacete jogou outra pedra no cogumelo. Foi um golpe crítico, tirando 4 pontos de saúde. Sentindo aquela dor, ele estava determinado a não perdoá-los. Do outro lado, mais pedras estavam sendo preparadas. O menino de óculos e a menina jogaram uma saraivada de pedras. Essa estratégia também foi usada pelo menino de capacete. Aquelas pedras começaram a atingir o cogumelo, que definitivamente o estava machucando. Cada pedra tirou 2 pontos de saúde e seu ataque ainda estava recarregando. Assim que o tempo de espera acabou, ele os atacou mais uma vez. O menino gordinho agarrou outro escudo. O cogumelo estava perto de atingir-los, mas o menino gordinho conseguiu protegê-los no último momento. Empunhando uma espada, o menino de óculos avançou para o ataque. Os outros amigos torceram para que ele derrotasse o monstro, mas o cogumelo conseguiu se esquivar do ataque, mesmo tendo sido cortado na ponta da cabeça. Era uma dor intensa e excruciante. A força dos fracos unidos pode dominar os fortes. Ele já tinha visto isso antes, quando ele brincava com seus amigos. Os tanques absorvem o dano, enquanto os outros atacam. Se ele não atacar todos de uma vez, ele acabará perecendo. Ele estava cercado e as crianças o oprimiam com quase nenhuma saúde restante. Ele começou a vomitar de dor. Finalmente ele caiu no chão depois de tanta surra que ele estava à beira de perder a consciência. As crianças se reuniram verificando se ele estava realmente derrotado. Então eles começaram a comemorar por ter derrotado um cogumelo monstro. Entretanto, a menina percebeu que ela tinha recebido algum ponto de experiência ainda e perguntou se seus amigos tinham um cogumelo. Fingiu estar morto de propósito para tê-los todos ao seu alcance. Em fúria, ele começou seu contra-ataque, que lhe deu experiência suficiente para subir de nível com as crianças. Derrotado, seu corpo começou a brilhar. Agora ele tinha 47 de saúde e 30 pontos de mana. Toda a dor e ferimentos que ele tinha desapareceram com o aumento de nível. Ele se sentiu maravilhoso e poderoso, mas ser invencível era muito solitário. Ele estava confiante que se ele ficasse lá, ele poderia subir de nível até o nível máximo e completar todas as missões enquanto ele sonhava. Acordado sobre o futuro, um raio caiu ao lado dele. Ele quase foi atingido. Embora o céu estivesse limpo e brilhante, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo. O aventureiro disse que o mago tinha trocou de classe recentemente, e mesmo assim conseguiu errar o ataque. Ele estava nível 18. A missão mencionou um monstro causando caos entre os Nizes, mas era só um cogumelo. O arqueiro nível 17 não se importou. Ela só queria terminar isso rápido e receber sua recompensa. O guerreiro nível 12 disse que era nostálgico voltar lá com seus 2 veteranos. Aquele nível gap significava apenas uma coisa para ele: morte. O mago conjurou uma bola de relâmpago em uma de suas mãos. Ele arremessou o projétil em direção ao cogumelo. Diante do impacto iminente, o cogumelo estava apavorado. Ele mal desviou do ataque completo, mas o topo de sua cabeça foi queimado. Ele passou pelos arbustos destruindo-os. Isso foi o suficiente para tirar 14 pontos de saúde. Jogadores usando magia não deveriam estar em uma área de iniciante. Atrás dele, ele podia ver que a bola de energia tinha destruído até mesmo a madeira das árvores. Ele não tinha chance contra esse grupo. O melhor que você poderia fazer é fugir, concentrando toda sua força. Ele planejou usar sua carga como um meio de fuga. Ele vazou para longe de seus atacantes. Esse comportamento surpreendeu-os jogadores. Como o monstro sabia quando precisava fugir, o guerreiro disse aos outros para não se preocuparem, porque ele lidaria com isso. Ele tinha aprendido recentemente uma nova habilidade e queria testá-la no cogumelo. Usando seu machado, ele deu um tapa no chão que se estendeu em direção ao monstro. Então um grande bloco de terra surgiu de repente, bloqueando a fuga dos cogumelos. Ele bateu de frente, perdendo 10 pontos de saúde no processo. O sistema o avisou que sua saúde havia caído abaixo da metade e que ele precisava ser cauteloso. Os impactos da força o fizeram girar. O arqueiro preparou um único disparo para acabar com a vida da criatura, com ela em sua mira. Ele disparou a flecha, que atingiu o cogumelo com precisão. O ataque perfurante causou-lhe a perda de mais 23 pontos de vida. Com isso, ele não tinha mais pontos de vida. A flecha que o atingiu atravessou
destruindo a parede de barro que estava lá. Seu corpo caiu no chão, sem resposta. O sistema informou que aquele era o fim do jogo. Seu corpo continuou a quicar com o impacto até perder a força e ficar parado. O guerreiro elogiou a precisão da amiga, dizendo que ela logo seria recrutada pela guilda dos arqueiros. Ela se sentiu lisonjeada com o elogio e disse que, se fosse sinceramente convidada, aceitaria a oferta. O mago pediu para que parassem com a conversa inútil e coletassem o corpo do cogumelo para receberem a recompensa. O sistema queria saber se ele pretendia usar sua moeda de ressurreição para continuar vivo. Ele não tinha outra escolha. Seu corpo começou a brilhar novamente e ele aprendeu uma nova habilidade, explosão de esporos. Além disso, sua saúde foi totalmente restaurada. Assim que se aproximaram, ele liberou uma nuvem de esporos. A nuvem era imensa, cobrindo uma grande parte da área. O mago não imaginava que um cogumelo tivesse tal habilidade, pois nunca havia visto isso antes. De dentro da névoa, ele usou sua carga novamente, mas seu movimento foi detectado pelo arqueiro, que imediatamente alertou os outros de que o monstro estava tentando escapar. Eles rapidamente se moveram para impedir sua fuga. O cogumelo continuou pulando para fugir de seus atacantes, mas a distância entre eles estava diminuindo. Ele precisava pensar em algo imediatamente, então perguntou ao sistema quanto tempo restava para completar a missão. Faltavam pouco mais de 3 minutos. Ele precisava sobreviver até lá para conseguir as recompensas da missão. Mais uma vez, um raio começou a descer do céu. O impacto foi muito próximo e ele se perguntou se seus perseguidores já haviam chegado. Seu desvio o fez escorregar no chão. Queria entender como havia sido pego tão rapidamente, mesmo após bloquear a visão deles. Finalmente, notou que havia uma marca acima de sua cabeça. Era a habilidade de rastreamento do arqueiro, colocada em sua flecha. Quanto melhor o arqueiro, melhor o rastreamento. Ele não sabia como ainda estava vivo, mas depois de ser atingido por ela, não conseguiria escapar. O guerreiro avançou, esperando terminar com o cogumelo rapidamente. Ao reagir a tempo, o cogumelo evitou o pior, mas seu desvio foi desajeitado e ele perdeu o equilíbrio. Já tinha usado sua moeda de ressurreição e não podia morrer novamente. Encostado na árvore, mais ataques se aproximavam. As lâminas cortavam a madeira facilmente. O cogumelo foi ferido, perdendo 18 pontos de vida. Definitivamente não queria morrer assim, então usou sua nuvem de esporos novamente. A névoa os cobriu novamente, obscurecendo a visão deles, mas o arqueiro disse que essa estratégia era inútil. Ela ainda podia ver a marca e preparou sua flecha. Uma vez marcada, ela podia acertar mesmo com os olhos fechados. Sua mão relaxou e a flecha foi disparada do arco, destruindo as árvores até atingir o cogumelo. Mais uma vez, ele foi atingido por ela, desta vez perdendo 28 pontos de vida, ficando em estado crítico. Sua velocidade foi reduzida em 80% e ele não podia mais consumir estamina, pois não podia se recuperar. Os jogadores se aproximaram do cogumelo caído, e uma contagem regressiva estava em andamento. Era um monstro especial, que havia conseguido usar suas habilidades para se esconder. Mesmo assim, não foi o suficiente. O mago preparou o golpe fatal e a contagem chegou a 1 segundo. A missão havia sido completada quando o tempo se esgotou na floresta. Alguns pássaros voaram assustados. O arqueiro disse que seu tempo havia acabado. O mago mencionou que não estava ali há tanto tempo que quase tinha esquecido. O guerreiro queria saber o que estava acontecendo, quando um grande círculo de teletransporte apareceu acima de suas cabeças. O mago gritou desesperado para seus companheiros correrem. Um pequeno cogumelo começou a emergir do círculo. Logo, outros cogumelos começaram a aparecer também. Estavam quase todos fora. O céu então se encheu com a descida dessas criaturas, que caíam aos montes. O guerreiro não queria fugir e pensou que o mago estava falando bobagem. Usando seu machado, conseguiu derrubar alguns deles. Não queria perder todos os pontos de experiência. Usando uma de suas habilidades, conseguiu matar ainda mais cogumelos. Seus corpos começaram a se espalhar pelo chão da floresta. Era como um buffet de experiência. O mago disse que ele era um tolo e não entendia as ondas de criaturas naquele lugar, que precisavam sair imediatamente. Mas o guerreiro chamou o mago de covarde, dizendo que ele também estava ganhando experiência, e se o mago quisesse sair, ele que fosse. O arqueiro mencionou que havia um encantamento naquela aldeia e que ele não morreria ali, então poderiam relaxar. Eles o abandonaram, dizendo que se algo acontecesse com ele, seria totalmente sua responsabilidade. Vendo-os fugir, ele o chamou de idiotas por desperdiçarem tal oportunidade, já que nunca perderia para monstros tão fracos. Porém, do portal, surgiu um cogumelo massivo. O guerreiro acreditava que seria apenas um grande número daqueles inúteis, mas rapidamente percebeu a sombra da figura que apareceu. Era definitivamente muito maior do que ele.
Esse cogumelo tinha um grande bigode em seu rosto e estava vestido com uma capa real. Era o Rei Cogumelo de nível 60, que aparecia a cada 7 dias em busca de um segredo de cogumelo perdido. O guerreiro gritou em desespero, pois não havia o que fazer. Então, o Rei Cogumelo caiu sobre ele, esmagando-o. Ele começou a interagir com os outros cogumelos. O guerreiro já não estava vivo. Seu corpo foi teleportado de volta para a aldeia. Essa morte fez com que ele perdesse toda a experiência dos últimos dias. Mas os outros dois só queriam escapar rapidamente, pois também não podiam fazer nada contra o Rei Cogumelo. Ele olhou para seus pequenos súditos, feridos e exaustos. Pensou que aqueles monstros apareceram por causa dele. O rei se preparou para puxar sua espada, apontando-a para cima. Ele reuniu os pequenos, que começaram a pular, como se respondessem a um discurso. Os pequenos cogumelos comemoraram. O rei também estava pulando com eles. A visão do cogumelo principal começou a ficar mais fraca e turva. Ele não queria ser ignorado. Ele também era um cogumelo e queria a ajuda deles. Antes que perdesse a consciência, um porquinho apareceu. Tudo o que eles queriam agora era ser ajudados. Um fogo calmo queimava suavemente, iluminando o lugar. Parecia estar em uma área coberta, como uma caverna. Ele abriu os olhos fraqueza e finalmente acordou. Depois de tudo o que aconteceu, ele não havia morrido, mas não fazia ideia de onde estava. No entanto, logo percebeu que havia pedaços de cogumelo por todo lugar. Não muito longe, um animal mastigava algo. Ele imediatamente pensou que aquele porquinho tinha matado todos aqueles cogumelos. A besta continuava sua refeição. De repente, virou-se e, para seu terror, ele desviou o olhar para evitar chamar a atenção da criatura. O porquinho voltou a roer o que estava comendo. Talvez ele tivesse sido arrastado para lá para ser consumido depois. Precisava escapar enquanto o animal estava distraído, mas, ao tentar se levantar, percebeu que estava sem a parte inferior do corpo. Deveria ter sido coisa do porquinho, que o havia devorado. O porquinho começou a se aproximar, com a cauda abanando animadamente, sabendo que estava por vir. Ele pensou em fingir que estava morto para tentar escapar mais tarde. Finalmente, a criatura chegou. Ele fechou os olhos para evitar ver o pior. O porquinho estava lá, olhando fixamente, sua boca se aproximando. O cogumelo não